Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje, tia Mariana vai passar para vocês, né, o conteúdo de história, tá? Falando sobre a independência do Brasil. E vou passar, né, após vocês terminarem, lá para umas 10 horas, eu vou estar enviando a revisão de português explicada, tá? Que vocês já copiaram previamente. E também vou explicar a revisão de matemática. Então, é para vocês fazerem no final de semana e na terça-feira de manhã, né? Eu vou estar divulgando as duas correções para que a gente possa fazer nossa revisão de ciências e depois para que a gente possa fazer nossa revisão de geografia, tá bom? Para vocês irem se organizando. A gente vai falar então da independência do Brasil, tá? Como a tia Mari vem falando, né? Tudo que a gente vai estudando é uma sequência histórica. O que é isso? Cada período, né, foram acontecendo coisas que levaram a outras coisas. Por isso que a gente tem que estudar o passado para entender o futuro, né? A gente só entende o futuro quando a gente vai lá no passado, estuda o passado, entende ele primeiro, né? E depois a gente consegue entender os fatos históricos. Como anda a política brasileira? Por que o Brasil tem essa configuração? Tá bom, gente? Então a gente vai falar hoje da independência do Brasil. A independência do Brasil, né, no dia 7 de setembro de 1822, foi um dos acontecimentos mais importantes, né, da história do nosso país, marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Então, assim, com a independência, o Brasil deixou de ser, né, colônia de Portugal e passou a se ordenar sozinho. Para tomar qualquer atitude ou para que acontecesse qualquer coisa, o Brasil tinha uma certa autonomia, não precisaria mais das ordens de Portugal, né? Com a volta de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil. Lembrando que lá quando ele deixa, né, o Brasil, ele diz que ele prefere perder o Brasil para o filho do que para outras pessoas, né, para aventureiros. Lembrando disso, né? Ele permaneceu no Brasil como príncipe regente. Quem assistiu aquela novela, acho que é Novo Mundo, que estava passando na Globo, né, viu um pouquinho dessa relação que Dom Pedro tinha com o Brasil, né? Ele ficou aqui. Vamos lá. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro desde o começo de seu governo. Como seu pai, Dom João VI, havia levado todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil para Portugal, praticamente não existia dinheiro. A situação econômica era péssima. Além disso, o comércio passava por uma grande crise. Outro aspecto que dificultou seu governo foi o fato de a administração ter ficado com poucos funcionários. Diante dessas dificuldades, Dom Pedro adotou medidas com vistas a melhorar a situação. Fez grande economia, procurou reduzir as despesas e adotou o sistema de orçamento pela primeira vez no Brasil. O que é um orçamento, gente? É você estipular quanto você pode gastar, né? Você vai orçar o valor que você tem que gastar durante um mês, durante um período, tá? A gente aí não sabe se ele fez isso durante uma semana, esse orçamento para semana, para mês, não tá dizendo aí. A gente não sabe, mas ele fez um orçamento. As juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia não reconheciam a autoridade de Dom Pedro. Por isso,
não acatavam seus decretos. Além das dificuldades com as províncias, havia conflitos de interesse entre partidos políticos. O Partido Português, que queria que o Brasil voltasse à categoria de colônia sob o domínio da metrópole, né? E o Partido Monárquico, que queria, né, que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo como imperador Dom Pedro. E o Partido Republicano, que queria que o Brasil definitivamente, né, se livrasse de Portugal. Olha a diferença. Se livrar é o quê? Escolher, né, alguém para presidir o país, um presidente, né? A corte portuguesa, com o regresso de Dom João VI a Portugal, deu início à política que buscava transformar novamente o Brasil numa colônia. Em 1821, por exemplo, a coroa portuguesa aprovou um decreto em que declarava a independência de todos os governos provinciais. Então, todas as províncias tinham a sua autonomia, não dependiam, né, do rei, no caso, né? Nessa época aí foi Dom Pedro. Nessa situação, Dom Pedro praticamente passava a ser governador do Rio de Janeiro, então ele não tinha autonomia sobre as outras províncias, apenas, né, do Rio de Janeiro. No final desse mesmo ano, novas ordens vieram de Portugal. A extinção do poder central, a exigência do retorno de Dom Pedro a Portugal, com a finalidade de completar seus estudos para um dia ocupar dignamente o trono português. No caso, ele estava no Brasil, mas, né, eles queriam que ele voltasse para Portugal para, né, ocupar o trono português, tá bom? Ó, no Brasil, tais ordens causaram indignação geral. Entretanto, Dom Pedro parecia hesitar. Então, patriotas iniciaram um movimento para que Dom Pedro, né, o príncipe regente nesse momento, não cumprisse as medidas, né, propostas por Portugal. Aderiram a esse movimento muitas representações das províncias que pediam a Dom Pedro que permanecesse no Brasil, né, sem acatar aquelas ordens vindas de Portugal. Então, eles queriam que Dom Pedro não acatasse as ordens vindas de Portugal e continuasse aqui no Brasil. O movimento foi tão intenso que, em poucas horas, a mensagem do Senado da Câmara, né? Assim era chamada a atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, gente? Recolheu 8.000 assinaturas, que foram solenemente levadas ao príncipe. Então, as pessoas queriam que ele permanecesse aqui no Brasil. Depois de alguma hesitação, Dom Pedro autorizou que divulgassem seu pensamento da seguinte forma: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram registradas, né, numa carta que Dom Pedro encaminhou a Dom João VI nesse mesmo dia, 9 de janeiro de 1822. Esse dia passou a ser lembrado como o dia do fico, tá, gente? Então, isso aí a gente todo ano estuda a mesma coisa. Então, dia do fico foi o dia que Dom Pedro resolveu, né, ficar no Brasil e não acatar as ordens lá de Portugal, tá bom? Assim, houve muita festa por causa da decisão de Dom Pedro, já que era um grande passo para a independência, né? Porque ele estava desacatando uma ordem. Então, as outras ele também deveria desacatar, né? Ele poderia desacatar. Então, vamos lá. Em virtude da decisão de Dom Pedro, uma esquadra vinda de Portugal atracou no Brasil com a finalidade de levar o príncipe a seu país de origem. Porém, ela foi obrigada pelo próprio Dom Pedro a regressar.
Diante dessa situação, a corte portuguesa procurou impor medidas para conseguir recolonizar o Brasil. Então, eles estavam querendo recolonizar. Eles colonizaram e queriam recolonizar. O que é isso? Mandar mais pessoas para cá, né? Que pensassem igual ao Reino de Portugal, não que apoiassem Dom Pedro. Mesmo assim, Dom Pedro permanecia tomando providências em favor da independência, sempre orientado por José Bonifácio, né? Foi oferecido a Dom Pedro pela Câmara o título de defensor perpétuo do Brasil. Outros acontecimentos ainda ocorreram. Uma Assembleia Constituinte foi convocada, né? Todas as tropas portuguesas inimigas portuguesas que chegavam ao Brasil eram consideradas inimigas e havia uma luta na Bahia contra os soldados do general Madeira, oficial português. Para a Bahia foram enviadas forças para ajudarem os nacionalistas na luta contra Madeira, né? Então, assim, ocorreu alguns desentendimentos, tá, por parte do Brasil com Portugal, por causa que Dom Pedro não queria acatar as ordens portuguesas, ele queria permanecer aqui no Brasil, tá bom? Só para vocês ficarem inteirados. Além disso, em 1822 foi lançado um manifesto defendendo a independência pelo próprio Dom Pedro. Então, o Dom Pedro mesmo ele defendia essa independência do Brasil de Portugal, tá? Após a análise da situação no Brasil, foram encaminhadas a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, princesa regente, no caso a esposa de Dom Pedro, tá? Que chegaram às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, tá? Ao ler os decretos e as cartas, Dom Pedro percebeu que chegava a hora de agir. Nesse momento, voltou-se para a comitiva e a guarda que estavam adiante e disse: Camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Prosseguiu, erguendo a espada e falando solenemente: independência ou morte. O que ele quer dizer com essa parte de independência ou morte? Ou o Brasil vai se tornar independente, ou haverá confrontos, guerras, revoluções para que isso aconteça, né? É isso que ele quer dizer nessa frase: independência ou morte, tá? Então, esse daí, gente, é um quadro, tá, do pintor paraibano Pedro Américo, chamado Independência ou Morte, que é, né, o grito, né, que o Dom Pedro deu às margens do rio Ipiranga. Vou aproximar aqui, ó. O quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, entrou para a história como a imagem do momento da proclamação da independência do Brasil. Porém, foi pintado em 1888 em Florença, sob encomenda. O pintor Pedro Américo nem era nascido em 1822. Segundo os historiadores, a cena retratada é mais bonita do que foi na realidade. Então, assim, gente, é uma reprodução do que o pintor entendeu que aconteceu naquele dia, né? Isso é uma curiosidade bem legal, porque eu também pensava que essa pintura aí era feita, né, por alguém desse período, e não era. Muito bacana essa curiosidade. Próxima página. Ao chegar a São Paulo, o povo foi receber o príncipe com muita euforia e dando vivas à independência. À noite, o hino da independência, cuja composição é do próprio Dom Pedro, foi cantado e houve um espetáculo de gala. Após 3 dias, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro e, ao longo de toda a viagem, foi saudado pelo povo. Então, foi aclamado imperador do Brasil no dia 12 de outubro do mesmo ano. Ó, essa imagem aí, ó, Dom Pedro I compõe o hino da independência. Mesmo depois de ser coroado,
e sagrado imperador do Brasil, Dom Pedro ainda enfrentou resistência em algumas províncias que eram fiéis ao governo de Lisboa. As primeiras medidas que Dom Pedro precisava tomar eram aquelas que buscavam pacificar a situação em tais províncias. Então, ele teve, né, que, de alguma maneira, tentar ficar de bem, não ter confusão com essas províncias que não aceitavam, né, ele como imperador, tá bom? Nessa luta para pacificar as províncias, a mais demorada delas foi na Bahia, contra as tropas do general Madeira, já que este dispunha de navios e muitas tropas. O general conseguiu resistir por alguns meses, mas foi obrigado a partir para Portugal. Quando o porto de Salvador foi bloqueado pela esquadra do almirante Cochirane, né, que também venceu a resistência lusitana no Maranhão. No Pará, a resistência lusitana foi vencida pelo capitão Grenfell, tá? Ainda havia resistência localizada em Montevidéu, na província Cisplatina, que só foi vencida em 1823. Mesmo com as derrotas, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Então, a gente vai lá ver que em 1822, né, foi proclamada a independência, mas Portugal só foi mesmo reconhecer a independência do Brasil em 1825, até mesmo porque eles não viram, né, outra saída, né? Então eles tiveram que reconhecer. Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, Bahia, a primeira a proclamar-se independente, desencadeando os demais movimentos que desembocaram na independência do Brasil. Mural de azulejo que retrata o dia da insurreição dos cachoeirenses em face da corte portuguesa. Com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependentes dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, forma de governo em que o poder exercido pelo rei ou imperador. Então, era como se o rei é o presidente, como se fosse isso, né? Essa é a realidade. Viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Frase de Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, às 16h30, né? Às 4h30 da tarde foi a hora que Dom Pedro falou essa frase aí, pessoal. Agora vamos para o exercício, tá? Número 1. Com relação aos acontecimentos que antecederam a independência do Brasil, escreva V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara para governar o Brasil como príncipe regente. Letra B. Dom Pedro governou o Brasil sem dificuldade, pois havia dinheiro nos cofres do Banco do Brasil e funcionários para servir à administração. Letra C. Portugal deu início ao processo de transformar novamente o Brasil em um país livre. Letra D. A corte portuguesa começou a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal para concluir seus estudos. Letra E. Muitos representantes das províncias pediram a Dom Pedro que ficassem no Brasil. Número 2. Como ficou conhecido o dia que Dom Pedro decidiu não voltar para Portugal. Número 3. Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e encontre o nome do riacho onde Dom Pedro proclamou a República. Número 4. Transcreva nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo no dia do Fico. Tá, gente? É o dia do Fico, não é o dia da independência, não. Só para vocês ficarem cientes aí do que vocês têm que escrever. Tá no texto, hein? Vamos prestar atenção. Vamos ler essa curiosidade aí.
Um dos primeiros países a reconhecer o Brasil como nação independente foi os Estados Unidos. O reconhecimento de Portugal só veio em 1825, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras. Gente, tudo é em relação a dinheiro, né? É incrível, né? Como que desde muito tempo o dinheiro manda na política, nas decisões, né? É incrível. Próximo. Assinale a resposta correta. Você vai dizer aí se está certo ou se está errado. Letra A. Logo depois do grito de Ipiranga, Dom Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia. Vamos lá. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil? Certo ou errado? Letra C. Mesmo após a proclamação da independência no Brasil, todas as províncias apoiaram o nosso governo? Sim ou não? Certo ou errado? Letra D. Após proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro enfrentou resistência de várias províncias que eram fiéis ao governo de Portugal. Número 6. Leia o trecho do poema A Pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nascestes. Criança, não verás nenhum país como esse. Olha que céu, que mar, que rios, que florestas. A natureza aqui, perpetuamente em festa. Perpetuamente em festa. É um seio de mãe e transborda carinhos. Criança, não verás nenhum país como esse. Imita na grandeza a terra em que nascestes. Então, esse pequeno poema é do Olavo Bilac, tá, gente? Com base na leitura do poema, responda: como o autor descreve o nosso país, a nossa pátria? Você vai colocar aí, tá, gente? Letra B. Quais sentimentos o autor expressa pela pátria no poema? Ele sente indignação, admiração, orgulho? O que ele sente? Leia a frase: criança, não verás país nenhum como este. Agora faça uma frase sobre o nosso país e ilustre como você quiser. Então aqui você vai desenhar alguma coisa e vai ilustrar, tá bom? Então esse é o nosso vídeo de explicação de história. Já já eu vou mandar para vocês, tá? O vídeo de correção, bom? Bom dia, pessoal!